O CEO milionário sonhava todas as noites com uma mulher que nunca conhecera, até que ela entrou na sua empresa como se tivesse saído do seu sonho. Rafael Mendes acordou sobressaltado às 5 da manhã, como havia acontecido todas as noites nas últimas 3 semanas. O suor frio escorria pela sua testa, enquanto os fragmentos do sonho ainda pairavam em sua mente como névoa matinal. Sempre a mesma mulher, cabelos castanhos ondulados, olhos expressivos que pareciam guardar 1000 segredos, e um sorriso que o deixava sem fôlego, mesmo no mundo onírico. O apartamento de cobertura em Moema estava silencioso, apenas o zumbido distante do trânsito paulistano começando a despertar. Rafael se levantou da cama king size e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade que nunca dormia. São Paulo se estendia diante dele como um oceano de concreto e luzes, mas sua mente estava completamente ocupada com aquela mulher misteriosa. Aos 32 anos, Rafael havia construído um império tecnológico do zero. A Tech Solutions Brasil, sua empresa de desenvolvimento de software, era uma das mais respeitadas do país, com mais de 500 funcionários e contratos milionários. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros importados, uma mansão em Alphaville, investimentos que cresciam exponencialmente a cada mês. Mas havia algo que nenhuma quantia poderia lhe dar: a mulher dos seus sonhos, literalmente. Durante anos, Rafael havia se dedicado exclusivamente aos negócios. Relacionamentos passageiros, encontros arranjados por amigos, aplicativos de namoro, nada preenchia o vazio que sentia. Ele sempre acreditou que era apenas o preço do sucesso, até que os sonhos começaram. A primeira vez foi há um mês, durante uma viagem de negócios ao Rio. Ele sonhou que estava caminhando pela praia de Copacabana ao pôr do sol quando a viu. Ela ria, o vento brincava com seus cabelos, e quando seus olhos se encontraram, Rafael sentiu algo que nunca havia experimentado: uma conexão profunda e inexplicável. Acordou com o coração acelerado e uma sensação estranha de nostalgia por alguém que nem conhecia. Desde então, ela aparecia em seus sonhos com frequência crescente. Às vezes, estavam em um café aconchegante na Vila Madalena, outras vezes, caminhando pelos jardins do Parque Ibirapuera. Os cenários mudavam, mas ela permanecia a mesma, sempre fora de alcance, sempre desvanecendo no momento em que ele tentava se aproximar. Rafael preparou um café forte na máquina italiana de sua cozinha gourmet e ligou a televisão para acompanhar as notícias matinais. O apresentador falava sobre a economia brasileira, mas sua mente vagava. Ele havia consultado um psicólogo que sugeriu que os sonhos poderiam representar seu desejo subconsciente por uma conexão emocional genuína. Até tentou desenhar o rosto da mulher, mas suas habilidades artísticas limitadas não fizeram jus à beleza que via em seus sonhos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. Bom dia, dorminhoco. Você viu as notícias? A Petrotec aceitou nossa proposta. É oficial. Vamos desenvolver o sistema deles. Rafael sentiu uma onda de satisfação. A Petrotec era uma das maiores empresas petrolíferas do país, e conseguir esse contrato significava não apenas milhões em receita, mas também prestígio no mercado. Excelente notícia, Marcos. Quando começamos? Na segunda-feira. Aliás, eles querem uma reunião presencial amanhã para discutir os detalhes. E, Rafael, eles estão trazendo toda a equipe de gestão, incluindo alguns novos talentos que contrataram recentemente. Após desligar, Rafael se preparou para mais um dia na empresa. Enquanto escolhia um terno Hugo Boss azul marinho, não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar de forma extraordinária. A mulher dos seus sonhos não era apenas produto de sua imaginação. Ela estava muito mais próxima do que ele jamais poderia imaginar. Na segunda-feira seguinte, o 23º andar do edifício comercial na Faria Lima fervilhava de atividade. A sede da Tech Solutions Brasil respirava inovação, com seus escritórios de vidro, espaços colaborativos e uma vista deslumbrante da avenida mais movimentada do centro financeiro paulistano. Rafael chegou cedo, como sempre, mas hoje havia uma energia diferente no ar. Bom dia, Sr. Mendes, cumprimentou Carla, sua assistente há 5 anos. A reunião com a Petrotec está confirmada para as 10 horas.
Eles chegaram há poucos minutos e estão na sala de conferências principal. Rafael ajustou a gravata e respirou fundo. Grandes contratos sempre o deixavam levemente ansioso, não por medo do fracasso, mas pela responsabilidade de liderar uma equipe de centenas de pessoas cujos empregos dependiam do sucesso da empresa. A sala de conferências principal era um ambiente imponente, com uma mesa oval de madeira nobre que acomodava até 20 pessoas. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e hoje o céu estava surpreendentemente azul para os padrões paulistanos. Quando Rafael entrou na sala, cumprimentou educadamente os executivos da Petrotec que já conhecia, Dr. Fernando Santos, o diretor de tecnologia, e Sra. Helena Rodrigues, a gerente de projetos. Mas foi então que seu mundo parou. Sentada à mesa, revisando alguns documentos com a mesma concentração que ele demonstrava ao analisar códigos complexos, estava ela, a mulher dos seus sonhos. Exatamente como havia visto durante semanas, cabelos castanhos ondulados, presos em um coque elegante, olhos expressivos focados no trabalho, e aquela aura de inteligência e determinação que o havia cativado no mundo onírico. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Seu coração acelerou e, por um momento, ele questionou sua própria sanidade. Seria possível? Depois de semanas sonhando com uma mulher que pensava ser apenas criação de sua mente, ela estava ali, a metros de distância, real e tangível. Rafael, disse Dr. Santos, gostaria de apresentar nossa nova analista sênior de sistemas, Isabela Costa. Ela se juntou à nossa equipe há 2 semanas, vinda diretamente do Vale do Silício, onde trabalhou na Google por 3 anos. Isabela levantou os olhos dos documentos e sorriu educadamente. Quando seus olhares se encontraram, Rafael sentiu a mesma conexão elétrica que experimentava nos sonhos, mas desta vez era real. Isabela, por sua vez, sentiu algo estranho, uma familiaridade inexplicável, como se já conhecesse aquele homem elegante de olhos intensos que a observava com uma expressão de puro espanto. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendes, disse Isabela, estendendo a mão. Sua voz era exatamente como Rafael havia imaginado, suave, confiante, com um leve sotaque carioca que revelava suas origens. Ouvi falar muito sobre a Tech Solutions. Tenho grandes expectativas para este projeto. Quando suas mãos se tocaram durante o cumprimento, Rafael sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Isabela também notou algo diferente. Um arrepio inexplicável, uma sensação de déjà vu que não conseguia explicar. O prazer é meu, Isabela, conseguiu responder Rafael, esforçando-se para manter a compostura profissional enquanto internamente lutava contra a incredulidade. Bem-vinda à nossa parceria. A reunião prosseguiu com discussões técnicas sobre o desenvolvimento do sistema, prazos e especificações. Rafael participava ativamente, mas parte de sua atenção estava constantemente voltada para Isabela. Ela demonstrava conhecimento técnico impressionante, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo insights valiosos que revelavam sua experiência internacional. Durante uma pausa para café, Marcos se aproximou de Rafael. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Rafael ainda estava processando a realidade surreal da situação. Marcos, você acredita em coincidências impossíveis? Depende. Por que pergunta? Antes que Rafael pudesse responder, Isabela se aproximou segurando uma xícara de café e parecendo levemente hesitante. Sr. Mendes, posso fazer uma pergunta estranha? Ela disse, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Um gesto que Rafael havia visto dezenas de vezes em seus sonhos. Eu tenho a sensação mais estranha de que já nos conhecemos. Eu sei que parece loucura, mas... Rafael sentiu seu coração acelerar novamente. Seria possível que os sonhos não fossem apenas dele? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, observando Isabela com uma mistura de fascínio e incredulidade. A pergunta dela ecoava exatamente os pensamentos que ele não conseguia expressar. Na verdade, disse Rafael baixando a voz e se aproximando ligeiramente, eu estava pensando a mesma coisa. É uma sensação muito estranha, não é? Isabela assentiu, seus olhos demonstrando alívio por não estar sozinha naquela experiência peculiar. Exatamente. É como se...
Como se eu já tivesse visto você antes, mas tenho certeza de que nunca nos encontramos. Acabei de me mudar para São Paulo há 3 semanas. Marcos observava a interação com curiosidade crescente, notando a tensão palpável entre os dois. Como melhor amigo de Rafael há mais de uma década, ele nunca havia visto o sócio reagir dessa forma na presença de uma mulher. Desculpem interromper, disse Dr. Santos se aproximando, mas precisamos finalizar os detalhes do cronograma antes do almoço. A reunião retomou seu curso profissional, mas agora havia uma corrente subterrânea de energia entre Rafael e Isabela que era quase tangível. Ela apresentou um cronograma detalhado para a implementação do sistema, demonstrando não apenas competência técnica, mas também uma compreensão estratégica impressionante do mercado brasileiro. A proposta da Tech Solutions é sólida, disse Isabela, dirigindo-se ao grupo, mas seus olhos encontravam frequentemente os de Rafael. Mas sugiro algumas adaptações baseadas nas particularidades do mercado nacional que observei durante minha pesquisa sobre empresas brasileiras. Rafael ficou impressionado, não apenas com a inteligência dela, mas com a forma natural como ela havia se adaptado ao ambiente corporativo brasileiro após anos no exterior. Havia uma sofisticação internacional em sua postura, combinada com uma compreensão genuína da cultura local. Quando a reunião terminou, por volta das 14h, os executivos da Petrotec se despediram, deixando apenas Rafael, Marcos e Isabela na sala de conferências. Isabela, disse Rafael, tentando soar casual. Você gostaria de almoçar conosco? Conheço um restaurante excelente aqui perto e poderíamos continuar discutindo alguns aspectos técnicos do projeto. Marcos arqueou uma sobrancelha, conhecendo o amigo bem o suficiente para perceber que aquele convite tinha motivações que iam muito além de discussões técnicas. Seria ótimo, respondeu Isabela sorrindo. Confesso que ainda estou me adaptando à cena gastronômica paulistana. No Vale do Silício, eu vivia basicamente de comida delivery. O restaurante Fasano, a poucos quarteirões do escritório, oferecia um ambiente elegante, mas descontraído. Rafael havia escolhido propositalmente um local onde poderiam conversar sem as formalidades do ambiente corporativo. Sentados em uma mesa próxima à janela, com vista para a movimentada Rua Vitória, a conversa fluiu naturalmente. Então, o que a trouxe de volta ao Brasil? Perguntou Rafael, genuinamente curioso sobre a trajetória dela. Isabela tomou um gole do vinho branco que havia pedido e olhou pela janela por um momento, como se organizasse os pensamentos. Minha avó faleceu há 2 meses, disse suavemente. Ela sempre dizia que o Brasil estava no meu sangue, que por mais longe que eu fosse, uma hora voltaria para casa. Acho que ela estava certa. Rafael notou a emoção sutil em sua voz e sentiu uma onda de empatia. Sinto muito pela sua perda. Vocês eram próximas? Muito. Ela me criou no Rio depois que meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 12 anos. Isabela pausou, claramente tocada pela memória. Vovó sempre acreditou que eu tinha um destino especial esperando por mim no Brasil. Costumava dizer que sonhava comigo, encontrando minha verdadeira felicidade aqui. A menção aos sonhos fez Rafael engasgar ligeiramente com a água. Marcos observava tudo com fascínio crescente. Desculpe, disse Isabela, notando a reação dele. Não queria deixar a conversa pesada demais. É que, bem, é estranho. Mas nas últimas semanas, desde que decidi voltar, tenho tido os sonhos mais vívidos. É quase como se minha mente estivesse me preparando para algo importante. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado novamente. As coincidências estavam se acumulando de forma impossível. Que tipo de sonhos? Perguntou, tentando manter a voz equilibrada. Isabela corou levemente. Vai parecer loucura, mas sonho com um homem que nunca conheci. Sempre em lugares diferentes de São Paulo, parques, cafés, escritórios. É sempre a mesma sensação de conexão, como se fosse alguém muito importante para o meu futuro. Marcos quase derrubou o copo de vinho. Rafael ficou pálido. Isabela, disse Rafael lentamente, posso perguntar, há quanto tempo esses sonhos começaram? Cerca de 1 mês, ela respondeu, estranhando a intensidade da pergunta. Rafael e Marcos trocaram um olhar carregado de significado. A cronologia batia exatamente com o início dos sonhos de Rafael.
Sassin na tenda cismalha stavia. Endureciwa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons do restaurante ao redor. Talheres tocando pratos, conversas distantes, o burburinho da vida urbana. Rafael sentia como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa, onde as leis da lógica haviam sido suspensas. Marcos, sempre o mais pragmático do grupo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Tá bom, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, disse olhando alternadamente para Rafael e Isabela. Vocês dois estão falando de sonhos com pessoas que nunca conheceram e agora descobrem que se encaixam perfeitamente nas descrições um do outro? Isabela olhou confusa para Rafael. Do que ele está falando? Rafael respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a revelar soaria completamente absurdo. Isabela, eu também tenho tido sonhos. Com uma mulher que nunca havia encontrado antes, até hoje de manhã. A expressão de Isabela mudou gradualmente da confusão para o espanto e depois para algo próximo ao medo. Isso é impossível. Eu sei como soa, disse Rafael, inclinando-se para a frente. Acredite, eu questionei minha própria sanidade várias vezes, mas quando você entrou naquela sala de conferências hoje, eu a reconheci imediatamente. Cada detalhe. A forma como você coloca o cabelo atrás da orelha quando está pensando, o jeito que seus olhos se iluminam quando você sorri, até mesmo a maneira como você segura uma xícara de café. Isabela estava visivelmente abalada. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto processava as palavras dele. Nos meus sonhos, disse ela em voz baixa, você sempre usava ternos azul marinho. Seus olhos ficavam diferentes quando você sorria, mais calorosos. E havia sempre essa sensação de que você era alguém que eu deveria conhecer. Rafael olhou para baixo. Estava usando exatamente um terno azul marinho. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. Gente, vocês estão me dando arrepios. Isso simplesmente não acontece na vida real. Eu sei que parece loucura, disse Isabela, mas minha avó sempre acreditou em conexões que vão além do que conseguimos entender. Ela dizia que algumas pessoas nasciam conectadas, que encontravam uma à outra através do tempo e do espaço. Rafael havia sempre sido um homem de lógica, construindo seu império através de dados, análises e decisões racionais, mas estava começando a questionar se havia aspectos da existência humana que simplesmente não podiam ser quantificados ou explicados. E se, disse Rafael hesitantemente, e se não for coincidência? E se houver algo maior acontecendo aqui? Isabela o observou atentamente. Havia algo na maneira como ele falava, na sinceridade em seus olhos, que a fazia acreditar que ele estava sendo completamente honesto, por mais impossível que parecesse a situação. Você pode me descrever alguns dos lugares onde me viu nos seus sonhos? Perguntou ela. Rafael fechou os olhos por um momento, recordando. A primeira vez foi em Copacabana, ao pôr do sol. Você ria e o vento mexia com seu cabelo. Depois, em um café na Vila Madalena, você estava lendo um livro e tomando cappuccino, e várias vezes no Parque Ibirapuera, caminhando pelas trilhas. Isabela ficou pálida. Rafael, eu cresci no Rio. Copacabana era minha praia favorita. E quando vim para São Paulo na semana passada para procurar apartamento, passei uma tarde inteira na Vila Madalena e no Ibirapuera. Eram os lugares que mais me chamaram a atenção na cidade. O garçom se aproximou para perguntar sobre sobremesa, mas nenhum dos três tinha apetite. A conversa havia transcendido qualquer normalidade social. Talvez, sugeriu Marcos tentando trazer alguma racionalidade à situação, vocês devessem investigar isso com calma. Quer dizer, se realmente há algo acontecendo aqui, vocês têm tempo para descobrir, não é? Isabela concordou. Eu também acho. Isso é muito intenso para processar de uma vez só. Rafael sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Por um lado, não estava mais questionando sua sanidade sozinho. Por outro, a realidade da situação era quase mais perturbadora que a incerteza anterior. Isabela, disse ele, eu sei que isso é estranho, mas você gostaria de, talvez, jantar comigo amanhã? Em um ambiente mais tranquilo, onde possamos conversar sobre tudo isso sem a pressão do trabalho? Isabela hesitou apenas por um momento. Apesar da natureza surreal da situação, sentia uma atração genuína por Rafael que ia além dos sonhos misteriosos. Havia algo na maneira como ele a tratava, com respeito
interesse real e uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança empresarial que demonstrara na reunião. Eu gostaria disso, disse ela, sorrindo pela primeira vez desde que a conversa havia tomado aquele rumo extraordinário. Quando saíram do restaurante, o sol da tarde iluminava a Faria Lima com uma luz dourada que fazia os prédios de vidro brilharem como cristais. Rafael observou Isabela caminhando ao seu lado e teve a sensação estranha de que, finalmente, uma peça importante de sua vida havia se encaixado no lugar. Na noite seguinte, Rafael escolheu o Terraço Itália para o jantar. O restaurante no topo do edifício Itália oferecia uma vista panorâmica de 360 graus de São Paulo, e ele pensou que um ambiente especial seria apropriado para uma conversa que prometia ser igualmente extraordinária. Isabela chegou pontualmente às 8 horas, vestindo um vestido azul marinho elegante que realçava seus olhos. Rafael a esperava no lobby, nervoso de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Aos 32 anos, ele havia conduzido negociações milionárias, apresentado para investidores internacionais, mas nunca se sentiu tão ansioso quanto naquele momento. Você está linda, disse ele quando a viu se aproximar. Obrigada, respondeu Isabela corada. Este lugar é impressionante. A vista deve ser incrível lá em cima. Durante a subida no elevador, uma tensão confortável pairava entre eles. Não era o nervosismo de estranhos se conhecendo, mas algo mais profundo, como duas pessoas que se reencontram após muito tempo separadas. A mesa reservada ficava próxima às janelas que davam para o centro da cidade. As luzes de São Paulo se estendiam até onde a vista alcançava, criando um tapete cintilante de vida urbana. Isabela ficou alguns momentos contemplando a paisagem. É surreal, disse ela. Passei 3 anos olhando para o Vale do Silício, com suas montanhas e tecnologia, mas isto parece mais real, mais humano. Rafael observava as expressões que passavam pelo rosto dela. O que mais você sente falta do Brasil, além da vista? Isabela sorriu, parecendo mais relaxada. Das pessoas, principalmente. Nos Estados Unidos, tudo é muito eficiente, muito profissional, mas às vezes sentia falta da calorosa humana brasileira. Lá você pode trabalhar anos com alguém e ainda não saber nada sobre a família da pessoa. E aqui você já sabe toda a história de vida dos colegas no primeiro dia, riu Rafael. Exatamente. Isabela riu também, e Rafael sentiu seu coração acelerar. Era o mesmo riso que ouvia nos sonhos. Conforme a noite avançava, a conversa fluía naturalmente entre temas profissionais e pessoais. Isabela contou sobre sua trajetória na Google, os desafios de ser uma brasileira jovem em um ambiente tão competitivo e como a saudade da avó havia crescido até se tornar insuportável. Vovó sempre dizia que eu era muito ambiciosa para meu próprio bem, disse Isabela brincando com o vinho. Ela achava que eu estava fugindo de algo no Brasil ao aceitar a oportunidade em Mountain View. E estava, perguntou Rafael. Isabela hesitou. Talvez. Depois que meus pais morreram, eu me joguei nos estudos como uma forma de escape. Sempre fui a melhor da turma, a mais dedicada, a que abria mão de tudo pelo sucesso profissional. Talvez eu estivesse fugindo da possibilidade de me machucar novamente. Rafael assentiu, reconhecendo algo familiar na história dela. Eu fiz algo parecido. Depois que meus pais se divorciaram de forma muito traumática, quando eu tinha 15 anos, decidi que relacionamentos eram complicações desnecessárias. Concentrei toda a minha energia em construir a empresa. E funcionou? Financeiramente sim, emocionalmente... Rafael fez uma pausa, olhando pela janela. Bem, até um mês atrás eu achava que funcionava perfeitamente. Isabela entendeu a referência aos sonhos sem que ele precisasse explicar. Rafael, posso perguntar uma coisa que pode soar estranha? Depois de ontem, acho que redefinimos nossa definição de estranho. Ele sorriu. Nos seus sonhos comigo. Como você se sentia? Quer dizer, que tipo de emoções você experimentava? Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Paz, disse finalmente. Era a primeira palavra que vinha à mente. Não importava o cenário, eu sempre me sentia completo, como se uma parte de mim que eu nem sabia que estava faltando tivesse sido encontrada. Isabela ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente a comida no prato. Era exatamente o que eu sentia também,
disse ela suavemente. Como se você fosse lar. A palavra pairou entre eles carregada de significado. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e Isabela a aceitou sem hesitação. O toque era elétrico, familiar, reconfortante. Isabela, eu sei que isto é completamente fora do comum, mas não consigo negar o que estou sentindo. É como se minha vida inteira tivesse sido uma preparação para conhecer você. Eu sinto a mesma coisa, admitiu ela. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, simplesmente apreciando a conexão entre eles enquanto observavam a cidade pulsante lá embaixo. Após o jantar, Rafael sugeriu uma caminhada pelo centro da cidade. Mesmo sendo uma terça-feira à noite, São Paulo mantinha sua energia característica, com pessoas circulando pelas ruas, bares ainda abertos e o movimento constante que definia a metrópole. Caminhando pela Rua Augusta em direção ao Parque Ibirapuera, Isabela se surpreendeu com o quanto se sentia segura e confortável ao lado de Rafael. Havia uma naturalidade em estar com ele que desafiava o fato de se conhecerem há apenas 2 dias. Rafael, disse ela enquanto passavam por uma galeria de arte, você já se perguntou por que os sonhos começaram exatamente quando começaram? Todos os dias, ele respondeu. Tentei encontrar padrões, eventos específicos que pudessem ter disparado tudo, mas não consegui identificar nada. Eu estava pensando, minha decisão de voltar ao Brasil foi tomada exatamente há 1 mês. Foi quando liguei para meu chefe na Google e pedi demissão. Rafael parou de andar. Isabela, meus sonhos começaram há exatamente 1 mês também. Na primeira semana de novembro. Eles se entreolharam, mais uma coincidência impossível se adicionando à lista crescente. E se, disse Isabela lentamente, e se nossos sonhos começaram porque eu tomei a decisão de voltar? Como se o universo estivesse nos preparando para nos encontrarmos. Rafael balançou a cabeça, sorrindo ironicamente. 2 meses atrás, se alguém me falasse algo assim, eu riria. Agora, não sei mais o que pensar sobre o que é possível ou impossível. Eles retomaram a caminhada, chegando ao Parque Ibirapuera já próximo ao horário de fechamento. Mesmo com pouca iluminação, Rafael reconheceu imediatamente o local. Isabela, você vê aquela trilha ali? Apontou para um caminho entre as árvores. Sim, nos meus sonhos nós sempre caminhávamos por ali. Você sempre parava próximo àquela árvore grande e dizia algo que me fazia rir, mas eu nunca conseguia lembrar do que era quando acordava. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Rafael, eu conheço essa trilha. Quando vim procurar apartamento na semana passada, passei horas caminhando aqui. Era como se alguma coisa me atraísse para este lugar específico. Eles se aproximaram da entrada do parque, mas os portões já estavam fechados para visitantes noturnos. Promete que vamos voltar aqui durante o dia? Perguntou Isabela. Prometo. Enquanto caminhavam de volta em direção ao carro, Rafael se sentiu compelido a compartilhar algo que havia guardado para si mesmo. Isabela, posso contar uma coisa que pode soar completamente louco? Depois das últimas 48 horas, duvido que você consiga me surpreender. Ela sorriu. Na semana passada, antes de conhecer você, eu fui a 3 diferentes cafés na Vila Madalena. Não sabia por que na época, mas agora percebo que estava procurando inconscientemente pelos lugares dos meus sonhos. Você encontrou algum? Sim, o Café Girondino. Era exatamente como eu havia sonhado. As mesas de madeira, o balcão vintage, até mesmo o cardápio. A barista disse que eles tinham acabado de contratar uma nova funcionária, uma moça que fazia os melhores cappuccinos da região, mas que havia deixado o emprego depois de apenas 2 dias. Isabela parou de andar abruptamente. Rafael, quando cheguei a São Paulo, a primeira coisa que fiz foi procurar um trabalho temporário enquanto organizava minha vida. Trabalhei 2 dias como barista no Café Girondino. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Eles estiveram a poucos metros um do outro, em momentos diferentes, no exato local que aparecia nos sonhos de ambos. Isso significa que, começou Rafael, que nós quase nos encontramos antes mesmo da reunião de ontem, completou Isabela. Quando chegaram ao carro, Rafael se virou para ela antes de abrir a porta do passageiro. Isabela, eu sei que tudo isso é surreal e que talvez você precise de tempo para processar,
Mas preciso dizer uma coisa. O quê? Eu nunca acreditei em destino, soulmates ou qualquer coisa do tipo. Sempre achei que eram conceitos românticos para pessoas que não queriam assumir a responsabilidade de construir relacionamentos. Mas com você, sinto como se o universo inteiro tivesse conspirado para nos reunir. Isabela tocou o rosto dele suavemente. Eu sinto a mesma coisa. É assustador admitir, mas desde que acordei do primeiro sonho com você, senti que minha vida estava se direcionando para algo importante. Quando Rafael a deixou no hotel onde estava hospedada temporariamente, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha. Não eram mais duas pessoas que haviam se conhecido por acaso em uma reunião de negócios. Eram duas almas que, de alguma forma inexplicável, haviam encontrado uma a outra através de dimensões que a lógica não conseguia explicar. Na manhã seguinte, Rafael acordou sem a ansiedade que o acompanhava há semanas. Pela primeira vez em um mês, não havia sonhado com a mulher misteriosa, porque ela não era mais um mistério. Isabela era real, estava em São Paulo, e havia uma conexão entre eles que transcendia qualquer explicação lógica. Chegou ao escritório com uma energia renovada que não passou despercebida por Marcos, que o esperava com 2 xícaras de café e uma expressão curiosa. "Então, como foi ontem à noite?" perguntou Marcos, entregando o café para o amigo. "Extraordinário", respondeu Rafael, e Marcos notou que era a primeira vez em anos que ouvia uma palavra tão carregada de emoção genuína saindo da boca do sócio. "Rafael, eu conheço você há 15 anos. Nunca te vi assim. Você tem certeza de que não está se deixando levar por uma coincidência estranha?" Rafael considerou a pergunta seriamente. "Marcos, eu construí um império baseado em dados, análises e lógica. Se qualquer pessoa me contasse a história que estou vivendo, eu recomendaria terapia, mas está acontecendo comigo, e não posso negar o que estou sentindo." "E o que você está sentindo?" Como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Naquele momento, Carla bateu na porta do escritório. "Senhor Mendes, a senhora Isabela Costa está aqui. Disse que vocês tinham uma reunião marcada?" Rafael e Marcos trocaram olhares. Não havia reunião marcada, mas Rafael sorriu, percebendo que Isabela havia encontrado uma desculpa profissional para vê-lo. "Pode mandá-la entrar, Carla." Isabela entrou no escritório vestindo um blazer cinza elegante e uma saia social que evidenciava sua sofisticação profissional. Mas seus olhos brilhavam com uma familiaridade que contrastava com a formalidade da roupa. "Bom dia", disse ela, sorrindo para ambos. "Rafael, espero não estar atrapalhando, mas surgiram algumas questões técnicas sobre o projeto que achei melhor discutir pessoalmente." Marcos entendeu o subtexto e se levantou diplomaticamente. "Vou deixar vocês conversarem sobre os aspectos técnicos. Tenho uma ligação importante para fazer." Quando ficaram sozinhos, Isabela relaxou visivelmente. Desculpe a desculpa esfarrapada", disse ela rindo. "Mas eu acordei pensando em você e... bem, queria te ver. Não precisa se desculpar. Eu estava pensando em uma forma de te ligar sem parecer muito ansioso." Isabela se aproximou da janela que dava vista para a cidade. "Rafael, posso confessar algo? Ontem à noite foi a primeira vez em meses que dormi profundamente, sem sonhos." "Eu também", disse ele, se aproximando. "É como se os sonhos tivessem cumprido seu propósito." "Exatamente." Isabela se virou para encará-lo. "Rafael, eu sei que isso pode soar precipitado, mas você gostaria de almoçar comigo hoje? Não um almoço de negócios, mas um encontro?" Ele completou sorrindo. "Sim, um encontro." Rafael não hesitou. "Eu adoraria." Eles escolheram um pequeno restaurante italiano no bairro Bela Vista, longe do agitado centro financeiro. O ambiente intimista, com mesas pequenas e música suave, criava uma atmosfera perfeita para uma conversa mais profunda. "Isabela", disse Rafael depois que pediram a comida, "posso perguntar sobre seus pais? Você disse que eles morreram quando você tinha 12 anos." Isabela pausou, mexendo distraidamente o guardanapo. "Eles morreram em um acidente de carro voltando de uma viagem de trabalho. Eu estava passando o fim de semana na casa da minha avó no Rio. Foi devastador." "Sinto muito", disse Rafael sinceramente. "Como você lidou com isso tão jovem?" "Mergulhei nos estudos. Minha avó sempre dizia que eu era inteligente demais para minha própria felicidade.
Acho que usei a intelectualidade como escudo contra a dor emocional. Isabela olhou diretamente nos olhos dele. E você? Como foi o divórcio dos seus pais? Rafael suspirou. Foi uma guerra. Eles brigaram na justiça por 2 anos, usando a mim e minha irmã como peões. Aprendi muito cedo que confiar nas pessoas podia ser perigoso. É isso que explicaria seu foco obsessivo no trabalho? Provavelmente. Números não mentem, contratos não traem, sucesso financeiro não vai embora no meio da noite. Rafael fez uma pausa. Pelo menos era o que eu acreditava antes. E agora? Agora percebo que talvez eu tenha perdido muita coisa focando apenas na segurança. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Rafael, posso te contar algo que minha avó sempre dizia? Claro. Ela dizia que as pessoas mais extraordinárias são aquelas que aprendem a equilibrar a força da mente com a coragem do coração, que a verdadeira realização vem quando paramos de nos proteger e começamos a confiar. Rafael entrelaçou os dedos dela com os seus. Sua avó era sábia. Era. E sabe o que mais ela costumava dizer? O quê? Isabela sorriu, uma expressão misteriosa brincando em seus lábios. Que quando encontramos nossa alma gêmea, sabemos instantaneamente. Não há dúvidas, não há medo, apenas reconhecimento. Após o almoço, Rafael sugeriu uma visita ao Museu de Arte de São Paulo. Isabela aceitou prontamente, admitindo que, apesar de ter crescido no Brasil, nunca havia explorado adequadamente a riqueza cultural da própria cidade. Caminhando pelas galerias do MASP, parando diante de obras de Monet, Van Gogh e Portinari, a conversa entre eles aprofundou-se naturalmente. Havia algo na arte que permitia discussões mais íntimas sobre sonhos, aspirações e medos. Você sabe o que sempre me fascinou na arte? Disse Isabela, parada diante de um quadro de Tarsila do Amaral. O quê? A capacidade de capturar sentimentos que não conseguimos expressar com palavras. Como se o artista conseguisse materializar emoções que só existiam no plano abstrato. Rafael observou o perfil dela enquanto ela estudava a obra. É exatamente assim que me sinto sobre nossos sonhos. Como se fossem tentativas de materializar uma conexão que existia em outro plano. Isabela se virou para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade nova. Rafael, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Pode. Você já se apaixonou antes? Quero dizer, verdadeiramente? Rafael hesitou, considerando a pergunta cuidadosamente. Eu achava que sim. Tive relacionamentos. Algumas mulheres que respeitava e admirava. Mas agora, comparando com o que estou sentindo, acho que eu nunca realmente entendi o que significa amor. Como assim? Com você é diferente. Não é apenas atração física ou compatibilidade intelectual. É como se você fosse uma extensão de mim mesmo que eu não sabia que estava faltando. Isabela sentiu seu coração acelerar. Eu sinto exatamente a mesma coisa. É assustador o quanto isso é intenso. Eles continuaram caminhando pelas galerias, mas agora a tensão romântica entre eles era palpável. Cada olhar, cada toque acidental das mãos, cada sorriso compartilhado aprofundava a conexão que já era extraordinariamente forte. Isabela, disse Rafael quando chegaram ao terraço do museu, com vista para a Avenida Paulista. Eu sei que nos conhecemos há apenas 3 dias, mas preciso ser honesto sobre o que estou sentindo. Eu também preciso, ela respondeu se aproximando dele. Eu estou me apaixonando por você, disse Rafael, sua voz carregada de emoção. Não, na verdade acho que já me apaixonei, e sei que é loucura que desafia toda a lógica, mas não consigo negar. Isabela tocou o rosto dele suavemente. Rafael, eu também estou apaixonada por você. E você está certo, é completamente louco, mas também é a coisa mais real que já senti na vida. Eles se beijaram ali no terraço do museu, com São Paulo se estendendo diante deles como testemunha. Foi um beijo que confirmou tudo o que os sonhos haviam antecipado. A conexão, a química, a sensação de completude que ambos sentiam. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Isabela, eu sei que isso vai soar precipitado, mas você gostaria de jantar na minha casa amanhã? Quero cozinhar para você, quero que você conheça o meu espaço, Você quer me conhecer de verdade? Ela completou sorrindo. Eu adoraria. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada pela intensidade de tudo isso. Isabela riu. Rafael,
Depois de sonharmos um com o outro por semanas antes de nos conhecermos, acho que redefinimos nossa percepção de pressão. Quando voltaram para o escritório no final da tarde, Marcos notou imediatamente a mudança na energia entre eles. Havia uma intimidade nova, uma conexão que ia muito além do que era apropriado para colegas de trabalho que haviam se conhecido há 3 dias. Rafael, disse Marcos em particular, eu sei que não é da minha conta, mas vocês têm certeza de que não estão se movendo muito rápido? Rafael considerou a pergunta do amigo. Marcos, em circunstâncias normais, eu concordaria completamente contigo, mas isso não é normal. Quando você sabe que encontrou a pessoa certa, você simplesmente sabe. E você tem certeza de que ela é a pessoa certa? Rafael olhou através da parede de vidro do escritório, onde Isabela estava revisando documentos do projeto. Mesmo concentrada no trabalho, havia uma elegância natural em seus movimentos, uma inteligência evidente em suas expressões que o fascinava. Marcos, pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa que não pode ser quantificada ou analisada. Eu a amo. Marcos observou o amigo por um longo momento. Em 15 anos de amizade, nunca havia visto Rafael tão vulnerável, tão aberto, tão humano. Então, disse Marcos, sorrindo, acho que vou ter que confiar no seu instinto. Na noite seguinte, Rafael estava nervoso de uma forma que não experimentava há anos. Preparar um jantar para Isabela em seu apartamento parecia mais desafiador que qualquer apresentação para investidores que já havia enfrentado. Havia algo profundamente pessoal em recebê-la em seu espaço privado. Ele havia passado a tarde organizando meticulosamente cada detalhe, flores frescas na mesa, velas estrategicamente posicionadas e uma playlist cuidadosamente selecionada com bossa nova e jazz suave. O cardápio incluía risoto de camarão, um prato que havia aprendido a fazer durante uma viagem à Itália e que esperava impressionar Isabela sem parecer exagerado. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Rafael respirou fundo antes de atender o interfone. Oi, sou eu, disse a voz familiar de Isabela. Pode subir, último andar. Quando Rafael abriu a porta do apartamento, Isabela estava ainda mais deslumbrante que de costume. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e trazia nas mãos uma garrafa de vinho argentino. Espero que goste de Malbec, disse ela, entregando a garrafa. Adoro, respondeu Rafael, tentando não parecer tão nervoso quanto se sentia. Você está linda. Obrigada. Isabela entrou no apartamento e parou impressionada. A cobertura era moderna, mas aconchegante, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada. Rafael, este lugar é incrível. Quer um tour? Enquanto Rafael mostrava o apartamento, o escritório em casa com vista para o parque, a varanda com jardim vertical, a cozinha gourmet onde estava preparando o jantar. Isabela observava os detalhes que revelavam a personalidade dele. Havia livros sobre tecnologia e administração, mas também romances clássicos, fotografias de viagens pelo mundo, mas também imagens dele com Marcos e outros amigos em momentos descontraídos. Você cozinha frequentemente? Perguntou Isabela, observando os movimentos precisos dele na cozinha. Não tanto quanto gostaria. Geralmente sou muito ocupado para fazer algo mais elaborado que macarrão instantâneo. Rafael riu. Mas hoje quis fazer algo especial. Isabela se aproximou do fogão, onde o risoto borbulhava suavemente. Posso ajudar em alguma coisa? Pode me fazer companhia enquanto eu mexo isso. O risoto exige atenção constante. Eles conversaram sobre assuntos diversos, enquanto Rafael terminava de cozinhar. Experiências de viagem, livros favoritos, filmes que os marcaram. Havia uma facilidade natural na conversa, como se fossem amigos íntimos há anos. Quando se sentaram para jantar na varanda, com a cidade cintilando abaixo deles, a atmosfera estava carregada de romantismo e intimidade. Rafael, disse Isabela depois do primeiro gole de vinho, posso te fazer uma pergunta que pode soar estranha? Depois dos últimos dias, acho que nossa definição de estranho mudou drasticamente. Ele sorriu. Como você imagina seu futuro? Quer dizer, para além da empresa, dos negócios? Rafael pausou, considerando a pergunta. Até algumas semanas atrás,
Eu diria que meu futuro era expandir a Tech Solutions internacionalmente, talvez fazer uma oferta pública, construir um legado empresarial. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas agora eu imagino dividindo esse futuro com alguém especial. Isabela sentiu seu coração acelerar. Alguém especial? Com você, Isabela. Eu sei que é cedo demais para falar assim, mas não consigo imaginar meu futuro sem você nele. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Rafael, eu preciso te contar algo sobre minha decisão de voltar ao Brasil. O quê? Quando minha avó estava morrendo, eu voei de volta para ficar com ela nos últimos dias. No último dia de vida dela, ela segurou minha mão e disse algo que nunca esqueci. Rafael esperou pacientemente. Ela disse: Bela, você construiu uma vida linda nos Estados Unidos, mas não construiu um lar. Volte para casa. Volte para onde seu coração pertence. A pessoa que vai completar sua alma está esperando por você no Brasil. As palavras de Isabela ecoaram na varanda silenciosa. Eu achei que ela estava delirando, continuou Isabela. Mas agora percebo que ela sabia algo que eu não sabia. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Isabela, você acredita que algumas pessoas nasceram para se encontrar? Depois de tudo o que aconteceu conosco, como posso não acreditar? Depois do jantar, eles se mudaram para o sofá da sala, onde a conversa se aprofundou ainda mais. Isabela contou sobre seus medos de se tornar emocionalmente dependente de alguém após perder os pais tão jovem. Rafael compartilhou suas inseguranças sobre relacionamentos após testemunhar o divórcio traumático dos pais. Sabe o que é irônico? Disse Isabela, aninhada no braço de Rafael, enquanto observavam a cidade pela janela. Nós dois construímos carreiras de sucesso como forma de nos proteger de conexões emocionais profundas. E agora aqui estamos, completamente expostos um ao outro. Rafael murmurou, beijando o topo da cabeça dela. Você tem medo? Perguntou Isabela. Estou apavorado, admitiu Rafael. Mas também nunca me senti tão completo. Isabela se virou para encará-lo. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa importante. O quê? Eu te amo. As palavras saíram simplesmente, sem hesitação ou medo. Eu sei que é cedo. Eu sei que desafia toda a lógica. Mas eu te amo. Rafael sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Eu também te amo, Isabela. Completamente e irreversivelmente para sempre. Eles se beijaram ali no sofá com São Paulo, como testemunha silenciosa do amor que havia nascido dos sonhos impossíveis e se tornado a realidade mais bela que qualquer um dos dois havia experimentado. 6 meses depois, Rafael estava nervoso de uma forma completamente diferente. Desta vez, não era a ansiedade romântica, mas a antecipação de um momento que mudaria suas vidas para sempre. Era uma manhã de sábado ensolarada em São Paulo, e ele havia convidado Isabela para um piquenique no Parque Ibirapuera, o mesmo parque que aparecia constantemente nos sonhos de ambos. Mas desta vez, ele tinha um plano muito específico. Isabela chegou ao ponto de encontro usando um vestido floral que Rafael adorava, seus cabelos soltos dançando na brisa suave de outono. Nos últimos meses, eles haviam se tornado inseparáveis. Isabela havia se mudado para um apartamento próximo ao de Rafael. Haviam viajado juntos para o Rio para que ele conhecesse os lugares da infância dela, e ela havia se integrado naturalmente no círculo de amigos dele. A Tech Solutions havia prosperado ainda mais com Isabela como consultora especializada, trazendo sua experiência internacional para expandir os negócios da empresa. Marcos frequentemente brincava que Rafael havia encontrado não apenas a mulher de sua vida, mas também a parceira de negócios perfeita. Você trouxe comida suficiente para uma semana, riu Isabela, observando a cesta de piquenique elaboradamente preparada que Rafael carregava. Quero ter certeza de que não vamos passar fome, respondeu Rafael, tentando esconder o nervosismo. Eles caminharam pela trilha familiar até chegarem à árvore grande onde, nos sonhos, Isabela sempre parava e dizia algo que fazia Rafael rir. Hoje, finalmente, ele descobriria o que era. Rafael estendeu a manta sob a sombra da árvore e começou a organizar a comida. Havia preparado todos os pratos favoritos de Isabela: sanduíches gourmet, salada de frutas, quindim caseiro que havia aprendido a fazer assistindo tutoriais no YouTube,
e uma garrafa do mesmo Malbec argentino que ela havia levado no primeiro jantar na casa dele. Rafael, disse Isabela, se sentando na manta e observando a vista do lago, você se lembra da primeira vez que viemos aqui juntos? Como poderia esquecer? Foi quando descobrimos que este lugar aparecia nos sonhos dos dois. E você se lembra do que eu disse sobre minha avó? Que ela sempre dizia que eu saberia quando encontrasse minha alma gêmea? Rafael assentiu, seu coração acelerando. O momento estava se aproximando. Bem, continuou Isabela, tem uma parte da história que eu nunca te contei. Qual? Isabela sorriu, o mesmo sorriso misterioso que aparecia nos sonhos. Minha avó disse que quando eu encontrasse essa pessoa especial, seria em um lugar significativo, sob uma árvore grande, e que eu saberia que era o momento certo quando ele me perguntasse para ficar para sempre. Rafael sentiu como se o tempo tivesse parado. Sem que Isabela soubesse, ela havia acabado de confirmar que aquele era exatamente o momento que ele havia planejado. E Isabela, disse Rafael se levantando e estendendo a mão para ajudá-la a se levantar também. Tem algo que eu quero te perguntar. O quê? Rafael se ajoelhou na grama, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Isabela levou as mãos à boca, lágrimas já se formando em seus olhos. Isabela Costa, disse Rafael, sua voz tremendo de emoção, desde o dia em que você apareceu nos meus sonhos, minha vida ganhou um significado que eu nem sabia que estava faltando. Você me ensinou que o amor não é uma fraqueza, mas a maior força que existe. Você me mostrou que duas pessoas podem realmente ser feitas uma para a outra. Isabela estava chorando abertamente agora, suas mãos tremendo enquanto observava o homem que amava ajoelhado diante dela. Você quer se casar comigo? Perguntou Rafael, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante elegante e atemporal. Quer construir uma vida comigo? Quer ficar para sempre? Sim, exclamou Isabela, se ajoelhando na grama para estar no mesmo nível dele. Sim, eu quero me casar com você. Eu quero ficar para sempre. Rafael deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e então eles se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Algumas pessoas que passavam pelo parque pararam para aplaudir, tocadas pela cena de amor genuíno. Rafael, disse Isabela quando finalmente se separaram, sabe qual foi a coisa que eu sempre falava para você nos sonhos? A coisa que te fazia rir, mas você nunca conseguia lembrar? O quê? Isabela sorriu através das lágrimas. Eu sempre dizia, eu sabia que você viria me encontrar. Eu sabia que o amor verdadeiro existe. E você sempre ria e respondia, como você podia saber se nem nos conhecíamos? E eu dizia, porque o coração sabe antes da mente. Rafael riu exatamente como nos sonhos, mas desta vez ele lembrou perfeitamente. Você estava certa, disse ele beijando-a suavemente. O coração sempre sabe antes da mente. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Rafael e Isabela permaneceram sob a árvore, onde tudo havia começado nos sonhos, e onde agora tudo estava se tornando realidade. Eles haviam encontrado o amor mais improvável, construído sobre uma conexão que desafiava todas as explicações lógicas. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima na praia de Copacabana, o mesmo lugar do primeiro sonho de Rafael. Marcos foi o padrinho, e Isabela usou o colar de pérolas que havia sido de sua avó. E assim, o CEO milionário que sonhava com uma mulher que nunca havia conhecido, encontrou não apenas o amor de sua vida, mas também a certeza de que algumas conexões são verdadeiramente destinadas a acontecer, mesmo que precisem começar no mundo dos sonhos antes de se tornarem a mais bela realidade.